conclusão e apresentarei as referências que foram utilizadas na abordagem desse estudo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, especificamente o artigo 225, todos têm direito a viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. No entanto, muitas metrópoles acabam não vivendo de acordo com essa Constituição, tendo em vista que acabam emitindo muita poluição para a atmosfera a partir de processos industriais, processos naturais, como por exemplo o vulcão, que seria no Japão, né? E no Havaí. Também a partir da queima de combustíveis fósseis de veículos automotores e também, em alguns casos, como a gente pode citar o exemplo daqui de Campos, né, as queimadas da cana-de-açúcar, que é feita de forma intencional, mas também existem as queimadas que acontecem a partir das altas temperaturas do ambiente, né, devido ao aquecimento global, principalmente. E um exemplo é o que está acontecendo na Espanha, né, e na França nesses dias. E como que a poluição atmosférica ela é composta? Ela é composta de diversos componentes, como por exemplo, os gases, exemplos seriam o monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ozônio, compostos orgânicos, como dioxina, solventes, metais pesados como o cobre e chumbo, além do material particulado de diversos tamanhos, como por exemplo, o material particulado 1, 2,5 e o 10. Como eu havia falado anteriormente, todos esses componentes, né, esses poluentes, são provenientes de emissões naturais, industriais e de veículos. Em relação à exposição humana, a gente acaba absorvendo esses poluentes a partir principalmente da inalação. No entanto, também pode ocorrer através da ingestão de alimentos que estejam contaminados por esses poluentes. E a exposição a longo prazo e a ingestão em grandes quantidades pode ocasionar vários problemas de saúde, como, por exemplo, doenças respiratórias, cardiovasculares, neurológicas e impactos sobre a saúde reprodutiva, tanto de mulheres quanto de homens. Em relação à saúde reprodutiva, esses poluentes acabam ocasionando muitas complicações na gravidez, principalmente abortos espontâneos e infertilidade devido a óvulos comprometidos. Também ocasiona uma diminuição da taxa de natalidade e na alteração da função ovariana e do ciclo menstrual de mulheres que estão em idade fértil. O objetivo desse estudo foi basicamente realizar uma revisão sistemática da base de dados dos corpos no período de 10 anos, ou seja, de 2014 a 2024, com foco na influência dos poluentes atmosféricos sobre a infertilidade em mulheres. E a questão problema desse estudo é quais poluentes influenciam a saúde reprodutiva feminina. A metodologia empregada nesse estudo foi o método PRISMA, que é a abreviação de Project Report Items, por Systematic Reviews and Meta-Analysis, que significa diretrizes para revisão sistemática e meta-análise, e divide em 4 etapas para a busca desses artigos, que é identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. Na identificação, foi utilizada a base de dados Scopus em 15 de setembro de 2024, na qual foram utilizadas as seguintes palavras-chave na busca: air pollution, air pollutants, air quality, infertility, female e human, ou seja, poluição do ar, poluentes do ar, qualidade do ar, infertilidade, feminino e humano. Na seleção foram utilizados alguns filtros específicos, como artigo periódico, idiomas inglês e português, e o filtro temporal de 2014 a 2024. Na elegibilidade, foram feitas leituras dos títulos e resumos desses artigos, que foram encontrados na íntegra da base de dados Scopus. E na inclusão, foi feita a leitura total, né, desses artigos, e foram incluídos ao todo 12 artigos nesse estudo. Na
dos títulos e dos resumos de todos esses 53 artigos e foram excluídos 20 artigos por não estarem de acordo com a proposta desse estudo. Os 33 artigos que sobraram foram lidos de forma total, integral, né? E foram excluídos 21 artigos por ainda não se adequarem a esse estudo. E, por fim, foram inclusos 12 artigos ao todo. Após a análise desses 12 estudos, foi possível identificar que foram feitos em 5 regiões, ou seja, a Ásia, a África, a Europa, a América do Norte e a América Latina. E os países que participaram dessas pesquisas foram a Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Japão e China, na Ásia. Na África foi a África Ocidental Subsaariana, não especificando quais foram os países. Na Europa foi a França e a Suécia, na América do Norte, Estados Unidos, e na América Latina, o Brasil, com foco em São Paulo, com apenas um estudo. A China foi o país com a maior quantidade de estudos, com 200 ao todo, e os Estados Unidos ficou em segundo lugar com 2 estudos. A partir da pesquisa, foi possível identificar os principais poluentes e as principais consequências que esses poluentes ocasionam. Foi possível identificar, no caso, que ocasionam a saúde reprodutiva feminina, esqueci de especificar. No caso, os principais poluentes são material particulado em geral, material particulado 2,5, 10, o dióxido de nitrogênio e o ozônio. O material particulado, ele ocasiona a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia gera uma pressão arterial muito alta
e natimorto na população em geral, ou seja, ele está diretamente relacionado a uma diminuição da taxa de natalidade. Mishikawa et al. 2022 informou que esse provente ocasiona a normalidade da inserção do cordão umbilical no primeiro trimestre da gestação, que vai ocasionar, como eu havia falado anteriormente, em uma menor taxa de nutrientes para o feto. E Tony et al. 2024 informa que esse poluente causa uma disfunção mitocondrial e ativação das vias apoptóticas, inclusive a apoptose em ócitos. Ou seja, os oócitos eles vão ser eliminados do organismo feminino antes de se amadurecerem totalmente. E o que acontece? Os ócitos, quando eles são fecundados pelo espermatozoide, formam óvulos. O material particular em geral, o dióxido de nitrogênio e o ozônio estiveram presentes em 4 dos 12 estudos, que foram os de Gianni et al. 2023, Tartaga et al. 2022, Wu et al. 2021 e Zeng et al. 2022. E todos esses poluentes ocasionam em uma menor taxa de fertilidade, maior incidência de abortos espontâneos, tanto em concepções naturais, quanto em concepções que estão sendo feitas a partir de um auxílio da fertilização in vitro. O material particular 2,510, o dióxido de nitrogênio e o ozônio estiveram presentes em um dos 2 estudos, que foi o de Kurashi et al. 2019, que informa que as mulheres que vivenciaram seu primeiro ciclo de fertilização in vitro apresentaram uma reserva ovariana reduzida. Ou seja, essas mulheres que já possuem uma certa dificuldade para engravidar, como são expostas a concentrações desses poluentes, acabam tendo mais dificuldade para conseguir gerar, mesmo tendo auxílio da fertilização in vitro. E por fim, depois de tudo que foi apresentado, foi possível identificar que os principais poluentes foram material particulado, especificamente o 2,510, o dióxido de nitrogênio e o ozônio. E esses poluentes ocasionam consequências como diminuição da reserva ovariana, redução da fecundabilidade e a perda gestacional. E de todos os poluentes apresentados, o principal causador relacionado à saúde gestacional foi o material particulado 2,5, que ocasiona hipertensão gestacional, que pode culminar para uma pré-eclâmpsia, presença de células iniciadoras de tumores, que pode levar à morte da gestante, inserção anormal do cordão umbilical, que vai fazer com que o feto não consiga receber os nutrientes necessários, e danos aos ovários e aos tecidos alimentares, que são fundamentais para uma possível concepção. E como propostas de mitigação, podemos citar monitoramento contínuo da qualidade do ar, redução da queima de resíduos. Um exemplo, não sei se vocês observaram, mas na semana passada, sexta-feira, eu estava no centro e era uma neblina de fumaça, que era só fumaça. O olho começa a queimar, o nariz, a garganta. Então é preciso que sejam aplicadas sanções mais rigorosas para os municípios, estados e países que não se adequarem às diretrizes propostas pela Organização Mundial da Saúde. E para isso também acontecer, é preciso que sejam adotados programas de monitoramento ambiental contínuo para observar se esses locais estão de acordo, estão seguindo essas diretrizes. É importante também destacar a necessidade de mais estudos focados no Brasil, especificamente em São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes metrópoles que acabam gerando muitos poluentes devido aos processos industriais, à queima dos combustíveis fósseis e das queimadas, sejam elas naturais ou intencionais. E por fim, é possível concluir, sim, que a poluição do ar potencializa em danos na reprodução tanto de mulheres que estão passando por uma concepção natural, quanto de mulheres que estão passando por um ciclo de fertilização in vitro. Essas são as referências que foram utilizadas para a abordagem desse estudo. E obrigada pela atenção. Deixa eu ir para a porta. Com a vaca, já os professores fazem os comentários agora, começar a vontade, depois o professor.
chegando de longe, hoje não dou mais aula no primeiro período. Antes eu estava no primeiro período e chegava agora no oitavo, nono. Você olha a evolução, assim, entram crianças, né? Saem homens, mulheres incríveis. E agora você sai esse olhar de estudante já entra no olhar profissional, assim, algo muito mais maduro, né? Muito bonito de ver isso. Parabéns pela forma como você trouxe sua apresentação, né? Conseguiu transpor muito bem o que estava no artigo que você trouxe aqui, né? Uma apresentação muito limpa, muito clara. Como opção assim, né, de pesquisa futura, você traz o principal ponto que eu coloquei aqui, que é ampliação. Como no Brasil a gente só tem um estudo em São Paulo, né? Mas